a gente faz isso, né, nos hotéis, então tem muitos personagens, muita interação com crianças, né, muitas brincadeiras e tudo. E é muito legal a gente poder levar isso também para fora dos hotéis, Uhum. especialmente, né, em lugares onde as pessoas estão passando por momentos difíceis. Então, assim, é muito bacana a gente conseguir, assim, transcender aquele espaço do hotel. Né? E uma coisa que você falou, Otávio, que a questão da comprovação científica do sorriso, né, da alegria, a gente usou isso muito nos treinamentos dentro do grupo Tauá, que o sorriso, ele cura doenças, o sorriso prolonga a vida, quem ri mais, vive mais, né? Então, vamos levar, assim, através do Instituto, esse é um dos objetivos do Instituto, construir sorrisos através dos nossos personagens, né, com os nossos emocionadores, vamos levar sorrisos, sim, para as pessoas. Sejam bem-vindos ao TauáCast, o podcast do Instituto Tauá. Meu nome é Otávio Pedersoli, estou aqui com a Viviane e com a Isis para contar para vocês um pouco sobre o Instituto, sobre o nosso podcast e também sobre os projetos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tudo bem? Eu queria começar perguntando para a Viviane, porque o Tauá já realiza ações sociais há muitos anos. Então, por que constituir um instituto? Olá, pessoal. Bom, contar a história, né, das ações sociais no Tauá é uma alegria, né, porque eu acompanhei desde o início, então é uma história de crescimento. Junto com o crescimento do Tauá também veio, né, a criação do Instituto, a estruturação dos projetos, mas fazer ações sociais é uma coisa, desde que o Tauá era pequenininho, já sempre houve essa intenção de ajudar a comunidade de alguma forma. Então, isso acontecia lá atrás, até com a iniciativa da fundadora Lisete. Então, ela fazia questão, em algumas datas, Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, de fazer festividades, né, para as pessoas da comunidade, sempre levando também o conteúdo educativo, com palestras, além de shows. É, ações também em escolas, visitas em lar de idosos, pessoas necessitadas. Então, sempre houve essa intenção do Tauá e essa ação do Tauá em estar próximo e em ajudar também a comunidade. Então, é uma história muito bonita e que isso foi crescendo, foi se estruturando até chegar hoje, né? Com o Instituto Tauá que veio ainda para coroar ainda mais tudo isso, deixar aí tudo isso de uma forma mais grandiosa, mais organizada, né? E eu estou muito feliz aí com a criação do Instituto. Bacana. E o legal é que o Instituto veio como um amadurecimento das ações que já eram feitas, né? Porque aí com o Uhum. Instituto a gente criou com personalidade jurídica própria, diretoria e tudo mais. Mas e o podcast, Isis? Porque tem 1 milhão de podcasts por aí, né? Para que criar e por que criar um podcast para o Instituto Tauá? Bom, o TauáCast, ele foi criado para poder fundamentar, né, ali o nosso programa Sementes, inspirando os jovens com histórias de vidas voltadas ali para o sucesso, de pessoas que deram realmente muito certo, que podem inspirar profissionalmente e pessoalmente para o jovem que não sabe por onde começar ali a sua trajetória, né? Seja ela profissional, dentro ou fora do Tauá. E a gente também traz o podcast como uma inspiração para os nossos voluntários, né? Hoje, as nossas iniciativas, como a Vivi trouxe, são enviesadas em todas as unidades pelos nossos emocionadores que trabalham ali de forma voluntária dentro das nossas iniciativas. Então, é uma forma de fortalecer também o voluntariado corporativo do Grupo Tauá. Aí vou dar um spoiler que a Viviane vai ser a nossa convidada, né, do próximo episódio do Instituto Tauá, justamente pela história inspiradora que ela tem. Mas você falou aí do programa Sementes, né? Então acho legal a gente contar um pouco dos projetos que o Instituto Tauá vem desenvolvendo e como o propósito do Instituto é construir sorrisos, transformando vidas através da educação. O programa Sementes, digamos assim, é o carro-chefe para concretizar esse propósito, né? Mas o que é, afinal de contas, o programa Sementes? Bom,
O programa Sementes é uma forma da gente trazer educação de qualidade, com temas transversais e de fortalecimento da vida profissional daquele jovem. A gente tem uma série de palestras que são oferecidas de orientação profissional, educação financeira, que vão dar aquele direcionamento para o jovem de escola pública estadual, que ele não sabe o que realmente seguir, ou às vezes não tem isso, né, no dia a dia dentro da sala de aula. Então, é uma forma de fortalecer aquele jovem, trazendo uma orientação, uma vocação profissional, instigá-los também, né, a questão do mercado de trabalho, do comprometimento de ser alguém realmente na vida, porque a gente está ali, né, em frente a uma geração que não quer nem trabalhar e nem estudar. Então, a gente mostra que a educação realmente é o caminho para estes jovens. E trazendo também com a oportunidade de uma imersão dentro do Grupo Tauá. Então, eles têm a oportunidade de conhecer a nossa operação, trabalhar ali, por exemplo, conhecer o que eu faço, o que uma gestora de ESG, por exemplo, pode ali faz no seu dia a dia de trabalho e pode realmente compartilhar com aquele jovem sobre o dia a dia de trabalho, a expertise profissional e pessoal, né, que tem técnicas e habilidades a serem desenvolvidas para uma profissão. E também, por último, né, se aquele jovem se decidir, gostar realmente do que a gente se propõe com o propósito do Tauá, que é de fazer pessoas felizes, que tem tudo a ver com o nosso, que é de construir sorrisos, ele também vai ter essa oportunidade do primeiro emprego, seja CLT, com um programa de aprendizado, mas a gente quer realmente nutrir aquele jovem para a educação, trazendo desenvolvimento local e regional. Muito legal. Então, assim, o Tauá é uma rede de hotéis, né? Hoje é uma das principais redes do Brasil, né, Viviane? A Viviane é diretora de Talento, Cultura e Felicidade do Grupo Tauá e é também diretora social do Instituto Tauá. Então, uma pergunta que o pessoal pode estar fazendo. Se você já contou, né, que o Tauá sempre fez ações sociais desde lá das origens, década de 90 do século passado, então para que constituir um instituto com personalidade jurídica própria, diretoria, toda a burocracia que ainda é no Brasil para criar uma nova pessoa jurídica e tudo mais? Então, eu vejo que o Instituto ele veio para potencializar ainda mais tudo aquilo que já existia. Então, o Instituto vai potencializar, fortalecer. Eu queria até aproveitar também, assim, porque a gente tem muitos parceiros, né? Várias pessoas que ajudam, voluntários. Eu queria fazer um agradecimento especial também para os clientes, né? Que através da taxa social, que também nos ajudam muito, né? Então, o Instituto veio para coroar tudo isso, né? Para a gente ter de uma forma bem planejada tudo aquilo que vai acontecer durante o ano e poder contribuir ainda mais, né, com as comunidades que estão em torno do hotel. Foi bacana você falar da taxa social. O que é isso, essa taxa de apoio social? Foi a prefeitura que instituiu essa taxa? O que é isso? Não, a taxa social é uma taxa que a gente é opcional, né? A gente coloca na conta do nosso cliente, é opcional, né? Da pessoa contribuir ou não, é uma opção do cliente no nosso checkout. E tudo aquilo que o hotel arrecada, a gente utiliza nos projetos sociais do Instituto, né? É bacana isso porque, assim, é uma pequena contribuição, né? Individualmente são R$ 10, porém isso pode fazer a diferença, né? E mais do que o cliente também tá ali pagando, claro que é facultativo, né? Muitos, às vezes, por algum motivo não querem pagar, mas outros tantos pagam de bom gosto. E, na verdade, também, assim, o Instituto e o Tauá dando a oportunidade do cliente ajudar a crescer as nossas obras e as nossas ações, né? Exatamente, é uma contribuição muito importante e é através dessa, né, contribuição aí que a gente consegue impactar e assim, é de fato, né, a gente impacta na vida de muitas pessoas aí. Criamos muitos sorrisos através da taxa social. E aí, você falou de voluntariado, né? Realmente a gente precisa, enquanto instituto, do papel aí dos voluntários? Ou só nós quatro, né? Porque, só para explicar para a turma, a diretoria do instituto somos eu, a Isis, a Viviane e o Frederico, que também é diretor financeiro do Grupo Tauá, né? Só nós quatro damos conta do recado? Não. Pelo contrário, né? A gente realmente precisa muito dos voluntários. E assim, até é importante compartilhar que o Grupo Tauá incentiva os seus emocionadores a doarem até 1 dia ou 8 horas por mês para as ações sociais do Instituto Tauá.
Então, é uma forma de fortalecer o voluntariado corporativo e essa mão de obra que a gente precisa, seja para o programa Sementes, com uma pessoa que vai trazer ali a sua história de sucesso, a sua trajetória profissional para orientar esses jovens, seja um voluntário que vai estar ali num asilo, numa creche para o Visita Tauá Alegres, porque a gente tem muito projeto, programa acontecendo e precisa realmente dessas pessoas conosco. E o voluntariado, né, é algo que engrandece o ser humano. Quando a gente sai de uma iniciativa, a gente se sente bem, né? A gente fala que o bem preenche o coração daquele que está levando impacto, mas ele também é beneficiado. Então, é importante a gente considerar isso dentro do nosso dia de trabalho. Então, já chamo ali, né, a todos os emocionadores do Tauá para estarem conosco nessa jornada de impacto, porque realmente, principalmente em 2025, nós teremos grandes iniciativas que precisarão dessas contribuições em todas as nossas unidades. E a E turma. só completando aqui, vale um agradecimento especial também para todos eles, né, que contribuem, que participam, que nos ajudam aí fazer todas essas ações acontecerem. Né? A turma se engaja mesmo. Uma coisa que me marcou muito esse ano foi aquela reunião que a gente fez, né? Era um dia da semana, um dia de trabalho, no meio da tarde, para falar de voluntariado, né? E tinham mais de 100 emocionadores. Para quem não sabe, emocionador é como a gente chama os nossos funcionários, né? Dos hotéis. Mas tinham mais de 100 emocionadores participando da reunião. Isso foi uma coisa que me marcou muito esse ano. De todas as unidades. De todas as unidades, né? E é importante falar também que não tem uma expertise necessária para ser o voluntário do Instituto Tauá. Tem que ter boa vontade, querer realmente ajudar a impactar a vida do outro, né? Então, se, por exemplo, um voluntário sabe cantar, sabe contar uma história, vai ser muito bem-vindo. Mas se não sabe nada também, ele pode se desenvolver conosco e acabar aprendendo com o voluntariado corporativo, porque acaba que o voluntário, né, traz algumas expertises para o profissional que são competências transversais e vão ajudar no dia a dia. Então, às vezes, ele vai também aprender com o voluntariado corporativo. E eles gostam muito de participar também. É muito legal ver esse envolvimento, né? Eles fazem isso assim de coração aberto, se envolvem mesmo. E é muito legal ver essa movimentação toda, né? Eles atuando assim e trazendo demandas também da comunidade, se envolvendo nos projetos, é bem bacana. Muito. Todo mundo está em busca de um propósito, né? E o trabalho voluntário muitas vezes ajuda a gente a encontrar os propósitos, né? Na simplicidade ali de uma mera visita, de enxugar uma lágrima de uma criança no hospital, etc, né? Então é muito legal. E mais do que a gente precisa, sem dúvida, do trabalho do voluntário, para escalar as nossas ações e projetos, mas também é uma oportunidade, né, para o voluntário sentir o quentinho do coração ao participar das nossas ações sociais. A gente já passou esse ano o nosso formulário Qual é o Seu Talento, né, Isa? Isso. E vamos repetir também periodicamente no início do ano, até para os novos emocionadores, enfim. Bom, mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho também sobre o programa Sementes, né, mais a fundo. Porque o nosso podcast, né, o podcast do Instituto, ele vem também como uma ferramenta até didática do nosso programa Sementes, no sentido de, por exemplo, pessoas como a Viviane e outros convidados que a gente vai ter no nosso podcast, às vezes não tem o tempo, não tem a agenda, né, para estar presencialmente, como a Isa estava explicando, a fase 1 do programa. Nós vamos até as escolas públicas do entorno das nossas unidades, né, em Caeté, Araxá, Alexânia, Goiás, Atibaia e Jarinu, São Paulo, e em breve João Pessoa, né, na Paraíba. Diz que mineiro adora praia, né? Estamos chegando na praia. Estamos ansiosos. Em breve chegaremos em João Pessoa e também em Belo Horizonte, onde a gente tem escritório corporativo, Belo Horizonte e Nova Lima. Mas nós vamos presencialmente às escolas para fazer essas palestras que a Isis começou a explicar. Mas o nosso podcast também vai ser uma ferramenta de multiplicar esse conhecimento, né? Levando para os jovens, ainda que virtualmente, a experiência e a inspiração de histórias tão bacanas como a sua e outras, né? Isso é muito importante. No Tauá, nós temos muitas histórias bonitas e inspiradoras. Eu estou lembrando aqui agora da história do Diego, que é o nosso gerente geral de Caeté.
Diego é um profissional de circo, ele viajava o Brasil, né, junto com o circo, ele foi palhaço, malabarista, ele entrou no Tauá como Tauá Alegre, né, que é o recreador, e foi crescendo, crescendo, foi gerente operacional, hoje ele é gerente geral. Então, assim, ele tem uma história linda e tem muitos colegas também que têm uma história inspiradora e que vão poder contribuir muito, né, com o Projeto Sementes, vão poder contribuir no podcast para levar realmente inspiração para todos os jovens, né? A gente espera que realmente impacte muitas pessoas. Tem muita Exatamente. coisa legal para compartilhar. Que às vezes o jovem tá meio perdido, né? Meio desanimado, meio sem perspectivas, vendo notícias ruins na internet, mas tem Exato. muitas histórias bonitas também acontecendo, Sim, que às vezes não é manchete no jornal, né? isso Mas estão aí. acontecendo na vida real, né? Isso aí, que pode dar aquele pontapé inicial que está faltando ali para dar essa injeção de ânimo, né, na É. pessoa para E seguir. o jovem e o adulto também, porque é Também, motivacional, também. né? Se for Exato. pensar no poder do voluntariado, na hora que escuta uma história inspiradora, ele pode ver que aquilo faz sentido para si e ser motivado a engajar cada vez mais em iniciativas sociais. Isso aí. Quem às vezes nunca fez um trabalho voluntário, né? Pode escutar a gente e falar, deixa eu experimentar esse negócio, ver se é bom mesmo, você conversa Plantar a fiada, né? sementinha, né? Agora, o nosso propósito, né, enquanto Instituto Tauá, é construir sorrisos, transformando vidas através da educação, mas também enxugar lágrimas, né? Então, um dos programas do Instituto que eu queria que vocês contassem também é o programa Visita Tauá Alegres, né? O que é esse programa? Então, Visita Tau Alegres foi criada agora, em 2024. E como que a gente teve essa ideia, né? Eu vou contar aqui algo um pouco pessoal, mas aqui vale a curiosidade para todo mundo, né, Otávio? O Otávio, nosso presidente, passou ali por um problema pessoal, cuja a filha dele estava internada, né? E aí eu tive uma ideia, assim, eu acho que era uma sexta-feira à noite, final da tarde, mais ou menos, de por que não começar uma iniciativa trazendo um personagem do Tauá lá para a filhinha dele, a Manuzinha, né? E daí nós fomos. Então, nós fomos lá no hospital da Unimed com a personagem, uma Tal Alegre. E qual que era a personagem? A Vivi Sorriso, né? Vivi Sorriso ali, aquela menina toda vaidosa, cheia de trejeitos. E a gente tentou levar um pouquinho dela para a Manuzinha, né? Então nós fomos, né? Fomos recebidos pela Manuzinha e também pelo Otávio, que eu acho que estava esperando e não estava ali, né? Aquela iniciativa. E foi por onde que tudo começou realmente, né? Então o Otávio foi o nosso primeiro beneficiado pelo Visita Tau Alegres, né? Foi algo que a gente começou inesperado, que a gente viu realmente que fazia total sentido. Não existe, né, construir sorrisos sem enxugar lágrimas. Então, talvez seja um termo um pouco difícil, né, enxugar lágrimas. O que é isso, né? A gente tem que pensar na dor do outro, né? E como que a gente traz um pouquinho do nosso legado para as pessoas, independente ali do que elas passam. A Visita Tau Alegres, então, realmente é para isso, para poder visitar hospitais, casas de acolhimento, creches, para poder levar um pouco de afago, de alegria, de algo diferente para o dia a dia dessas pessoas que estão em momento de dor, de dificuldade, né? E aí, então, nós começamos tudo com a Manuzinha, com o Otávio, e hoje a gente tem feito isso dentre as unidades. Então, já aconteceu aqui na Holding, em Belo Horizonte. A gente fez esse projeto de forma mensal em 2024. 2025 já vou antecipar, né? Nós faremos 2 vezes por mês, então teremos 24 visitas Tau Alegres acontecendo em Belo Horizonte e região metropolitana. Nas outras unidades também vai acontecer a partir de fevereiro, para a gente poder estruturar e esquematizar o procedimento com as unidades e com os voluntários. Mas, assim, é algo que é voltado para, né, trazer conforto, alegria em meio à dor, mas eu mesma participei e me senti super leve, engrandecida com o projeto. É algo que preenche a gente. É muito rápido, às vezes o voluntário pode se perguntar quanto tempo que eu vou gastar na iniciativa, né? A gente passa uma tarde ali, passa o tempo muito rápido, a gente nem vê, ó, acabou, já está na hora de voltar. E acaba que depois realmente é a gente que fica com essa iniciativa dentro do coração, com o coração quentinho, né, Otávio? E para sempre, né? É. Foi muito interessante que, claro que ninguém planeja isso, né? Mas o mês de abril passei todo no hospital, né? E é interessante como 5 minutos ou 10 de uma Vivi Sorriso ali
te traz um ânimo, e há estudos, inclusive, né, de universidades, na USP, na Universidade Federal de Juiz de Fora, mostrando o papel do sorriso, da religiosidade, do acolhimento na cura. Né? Por isso que institutos como o Instituto Hahaha, o nosso projeto e outros tantos que acontecem pelo Brasil, não é só entretenimento, não. Tem um papel até de cura mesmo. Claro que a gente não tem essa pretensão, né? Isso daí depende de Deus, depende da medicina e de outros fatores, mas nosso objetivo não é levar a cura, mas é levar um momento, né, de alegria, quebrar aquela rotina que muitas vezes é até maçante de um hospital, né? Principalmente para uma criança, para um adolescente. E eu me lembrei, você contando aí, que esse ano, numa das visitas que a gente fez, né, pelo Visita Tal Alegre, a gente visitou uma menina, né, que já estava em cuidados paliativos. E 3 ou 4 dias depois, a coordenadora do hospital fez contato com a gente, né, contando, ó, lembra aquela menininha que vocês visitaram? Ela, né, realmente faleceu e tudo mais. E claro que por um lado é uma notícia triste, né, que nos tocou profundamente, mas por outro lado foi assim muito emocionante saber que provavelmente o último sorriso dela foi causado por um personagem nosso, né? Foi ali momentos do voluntariado nosso que levaram aquele sorriso para ela e para a mãe que estava acompanhando, né? Então, isso dá uma esperança, dá um acalento, né? Dá sentido. Parece uma coisa simples, e é mesmo, mas é algo de extremo valor, né? Otávio, você falou também da família, e acaba que a família também é beneficiada por essa iniciativa e os profissionais. Porque toda vez que a gente leva um personagem, os nossos voluntários, a um hospital, a uma entidade, eles fazem o maior sucesso, tá todo mundo querendo tirar foto, tem um dia ali realmente algo mais divertido, entendeu? E se for pensar, né, esses profissionais estão ali realmente às vezes saturados, né, às vezes até descuidados, e a gente também leva alguma iniciativa que também é focado neles. Então, ele é para todo mundo que recebe a visita, né? E a gente pensa de forma macro também em otimizar a visita, atendendo o máximo de pessoas que a gente vai conseguir ir naquele local. É tão verdade isso que você está falando, que a gente estava em Atibaia com o projeto, e aí deu fila das enfermeiras para tirarem foto com o J. Vicky, que era o personagem que a gente estava lá. E é isso que a Isis falou, tipo assim, aquele momento era um momento de descompressão, né? Porque imagina, trabalhar num hospital, especialmente com crianças, é algo de estresse, de tensão, Sim, né? sim. Então, eu fiquei particularmente tocado de tinha fila de enfermeira, psicólogo para tirar foto com o JV, que foi muito legal. A gente faz isso, né, nos hotéis, então tem muitos personagens, muita interação com crianças, né, muitas brincadeiras e tudo. E é muito legal a gente poder levar isso também para fora dos hotéis, especialmente, né, em lugares onde as pessoas estão passando por momentos difíceis. Então, assim, é muito bacana a gente conseguir assim transcender aquele espaço do hotel. Né? E uma coisa que você falou, Otávio, que a questão da comprovação científica do sorriso, né, da alegria, a gente usou isso muito nos treinamentos dentro do grupo Tauá, que o sorriso, ele cura doenças, o sorriso prolonga a vida, quem ri mais, vive mais, né? Então vamos levar, assim, através do Instituto, esse é um dos objetivos do Instituto, construir sorrisos através dos nossos personagens, né, com os nossos emocionadores, vamos levar sorrisos, sim, para as pessoas, né? E o pedagógico solidário, porque, como você estava explicando, né, antes mesmo do Instituto Tauá, o Tauá, como rede de hotéis, já fazia muita ação e muitos projetos. O que é esse projeto que já existe aí há mais ou menos 6 anos, né? Do Isso. Pedagógico Solidário. Isso. Nossa, o Pedagógico Solidário é o nosso xodozinho, né? É um projeto que a gente adora também. Inclusive, os voluntários gostam muito de participar. Uma vez ao mês, a gente recebe pessoas, a gente recebe uma turma de escolas públicas da comunidade. Então, essa turma vai para dentro do hotel e passa um dia de lazer, fazendo várias atividades, né? Eles chegam, eles vão tomar o café da manhã, e aí eles vão brincar.
Tem várias atividades pedagógicas, né, com nossa equipe de lazer. Então, eles passam um dia inteirinho se divertindo, né, nos hotéis e no final da tarde retornam para casa, né? Então, esse é o nosso pedagógico solidário que acontece em todas as unidades, né, e que a gente gosta muito, né, de fazer, de proporcionar, e a gente tem um retorno também bem bacana das escolas, né, que também ficam bem satisfeitas aí com a parceria e com o projeto. Legal. E o projeto Dia T, Isis? O que é isso? O dia T é T de Tauá, é T de transformação, mas é um dia que a gente leva realmente a transformação para dentro da comunidade. Mas como, né, Isis? Nós reformamos, revitalizamos espaços comuns da comunidade, onde que ali a população vai ter usufruto. Então, até o ano passado, a gente renovou, por exemplo, quadras, até escolas, campinhos de futebol, praças. Mas esse ano, com a chegada do Instituto, nós trouxemos o olhar, né, realmente da educação. Então, nós beneficiamos escolas públicas das comunidades do entorno, trazendo realmente um novo ar para aquele, por exemplo, um escorregador que estava sem utilidade, uma pintura de parede. É algo ali realmente que a gente vai dar uma carinha e trazer o nosso legado do Instituto Tauá, agora também pela educação e das escolas públicas das comunidades do entorno. E o Instituto Tauá, ele foi constituído, né? A ata de fundação é de 8 de março de 2024. Então somos um bebezinho, né? Acabamos de nascer enquanto um instituto com personalidade jurídica própria. E por que que essa data, né, o Dia Internacional da Mulher, foi escolhido simbolicamente como a data da nossa ata de fundação? Eu, Vivi, posso puxar. Então, nós temos a Lisete, a nossa CEO. Ela nos inspira, né, diariamente. A gente fala muito no poder da liderança feminina e ela é realmente isso tudo, uma potência, né? Quem a conhece sabe do que eu estou falando. Então, nada mais justo que começar, né, realmente a contar essa história do Instituto Tauá, já sob a gestão dela como CEO, no dia 8 de março. É uma forma de homenagear as mulheres, né, trazer a representatividade feminina. Dentro do Tauá, a gente tem 54% de mulheres, então a gente traz a equidade de gênero, são 47% em cargos de liderança. Então, para a gente é muito orgulho trazer essa trajetória e transcender também pelo Instituto Tauá. Então, a Lisete vem sendo homenageada e também trouxe um olhar diferente para as iniciativas sociais, né? O Instituto Tauá está marcado pela trajetória feminina realmente, né? Porque se a gente pensar que a Dona Lisete foi das primeiras, né, a Sim. desenvolver as ações sociais lá na década de 80, 90 do século passado, e a Lisete, CEO nossa, né, do Grupo Tauá, foi aquela que teve coragem, porque no Brasil tem que ter coragem, de criar uma personalidade jurídica própria para o Instituto, porque isso traz burocracia, uma série de providências formais, ainda é muito complicado, né? É inscrição em um monte de conselho, é estatuto, é ata, atrai custos, enfim, tem toda uma burocracia e uma energia necessária que precisa ter coragem, né? Um passo assim de quem não está querendo simplesmente tirar uma fotinha para postar no Instagram e falar que está fazendo, mas é realmente um comprometimento, né, com o social e com as comunidades. Sim, exatamente. Bom, a Lisete trouxe, né, apesar de já existir, né, uma história bem bonita, assim, de ações sociais no Grupo Tauá, a Lisete trouxe isso né, de uma forma diferente esse ano. A gente ter uma mulher na presidência, né, como a Isis falou, é um momento bem legal, né? Significa sim esse olhar mais sensível para muitas demandas, dentre elas, né, as questões sociais. Então hoje a gente tem essa alegria, né, de ter uma mulher na presidência, de ter um grupo de emocionadores diverso e de pessoas que atuam, pessoas que participam, porque de fato não é fácil, né? É um desafio,
É um processo ainda que é burocrático, né? Mas com todas essas forças, né? Se juntando, se ajudando, eu tenho certeza, assim, que a gente está construindo e que a gente vai construir cada vez mais uma história muito bonita e deixar um legado muito especial. O Tauá se preocupa muito com isso, né? Esse impacto na vida das pessoas e no legado que a gente vai deixar, né? O quanto, né, que a gente vai ali ajudar aquela comunidade a se desenvolver, ajudar as pessoas da comunidade, ajudar os jovens. Então, eu acredito que através do Instituto a gente está escrevendo uma história muito bonita e que o Tauá vai deixar esse legado, sim, na vida das pessoas. Bacana. A gente não pode ser uma ilha, né, de Uhum. prosperidade ali no meio de um oceano de problemas, desigualdades, né? Então, Exato, realmente a gente tem, exato. E tem muita coisa bacana para acontecer em 2025, né? tem, Tem muitos planos, tem muitas coisas aí que vai ser bem legal. Vai ser um ano aí muito especial, né? se Deus quiser. E para fechar, né, a gente explicar um pouquinho mais detalhadamente o nosso podcast, então nós teremos esses episódios, né, para inspirar os nossos jovens, né, com histórias de superação, de Uhum. vitória, de resiliência, de crescimento, né? E eu e a Isis que vamos estar aqui recebendo esses convidados especiais, né? Já Exato. dei o spoiler que a primeira convidada é a Viviane, né? Então, para fechar, né, quem é a Isis, afinal de contas? Bom, eu sou uma pessoa que sonha muito, então é algo, quando falo de sonhos, é algo que brilha muito meus olhos, né? Eu sou movida a sonhos e acredito muito no que Deus coloca no meu coração. Uma das coisas que eu amo, e estou me descobrindo também como isso, é a sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, tem a questão social, que eu estou tendo o privilégio de me desenvolver. Então é algo que transcende ali as questões pessoais e profissionais. Mas é algo que eu me encontrei. Então, realmente eu consigo trazer o meu propósito ao que eu faço. E quando a gente fala de propósito, a gente casa com sonhos, aí eu consigo me resumir em cima disso. Mas eu sou engenheira ambiental de formação, trabalho no Grupo Tauá como gestora de ESG e no Instituto estou como diretora social. Então, acaba que permeia também a minha atuação no grupo e no Instituto. Bacana. E eu sou o Otávio, né? Eu venho do mundo jurídico originariamente. Deixei a advocacia, né? Fiz uma transição de carreira justamente para me dedicar 100% ao meu propósito. Claro que eu desromantizo essa questão do propósito, né? Acho que propósito é simplesmente fazer a diferença diariamente na vida de alguém, porque às vezes o jovem fica perdido com essa história de propósito, né? Fica ouvindo entrevistas, lendo textos, propósito, propósito, e às vezes, cara, qual que é meu propósito? Meio filosófico. Fica às vezes muito É, filosófico, né? Eu, por exemplo, quando jovem, primeira vez que eu ouvi sobre propósito, então tô lascado, porque eu não sei qual que é meu propósito, né? Mas o melhor conceito de propósito que eu encontrei, propósito é quando você está fazendo uma coisa e não vê o tempo passar. Então você olha no relógio, nossa senhora, 10 horas da noite eu nem vi, né? Para mim esse é o termômetro do propósito. Então, para desromantizar, porque se a gente ficar buscando propósitos assim muito chiques, muito bonitos, quem é que vai trocar a fralda do bebê? Quem é que vai arrumar a mesa, limpar? Então, o propósito é fazer a diferença na vida de alguém cotidianamente, né? Mas, claro, né, eu me organizei para realmente transformar a minha carreira profissional integralmente no meu propósito. Então, se o propósito do Instituto Tauá é construir sorrisos, eu posso já ser o primeiro o primeiro case, né? Porque realmente eu estou muito feliz de estar junto com vocês na diretoria do Instituto. E como a Viviane falou, 2025 vai ser um ano de muitas realizações, né? Aí promete. sim, Se com Deus quiser. certeza, né? Bom, e eu sou a Viviane e eu queria fazer um convite aqui a todos, né? Eu vou contar a minha história no próximo podcast, então eu queria deixar o convite aqui para todos assistirem. É, Só começando aqui, eu trabalho no Tauá há 28 anos, o Tauá é meu primeiro e único emprego, né? E eu vou ter muito prazer de contar para todos aí a minha história. No próximo episódio. Eu sou apaixonada por cuidar de pessoas, né? Eu me descobri
nessa profissão, cuidando de pessoas. É muito isso que o Instituto faz, né? Então, estou muito realizada também de estar atuando aqui junto com vocês no Instituto. E é isso. Vou deixar aqui o convite, então, para todos. O TauáCast, que é o podcast do Instituto Tauá, ele vem como um projeto de apoio ao programa Sementes, né? Então, o nosso podcast, ele é voltado também e principalmente para os jovens, 14 a 18 anos, porque o nosso programa Sementes, ele vem também com um olhar muito forte nesses jovens, né? Então, na nossa primeira fase do programa, nós temos ido presencialmente até as escolas públicas, no entorno das nossas unidades, para trabalhar esses temas, como educação ambiental, educação financeira, planejamento de carreira, marketing, soft skills e outros temas muito importantes que muitas vezes não são tão aprofundados, né, na sala de aula. Então, a primeira fase, nós vamos para dentro das escolas públicas, com palestras, rodas de conversa, etc. E aí que o podcast entra, porque a nossa ideia também é levar cortes, né, pequenas pílulas do podcast para esses jovens que muitas vezes não têm oportunidade de ouvir, né, diretores de grandes empresas, pessoas realmente muito inspiradoras, que a agenda às vezes é muito apertada, né? Então foi por isso que a gente pensou no podcast. A gente tem também no Tauá a Universidade Corporativa, que é a Unisorriso, né? Então, na fase 2 do nosso programa Sementes, a gente quer abrir, né, Viviane? Você podia explicar o que é a Unisorriso para a turma, mas a gente quer abrir a Unisorriso, que hoje é mais focada no emocionador, também para os jovens, né? Exato, a Unisorriso nasceu em 2021 e dentro da Unisorriso, que é a nossa universidade corporativa, nós temos várias escolas técnicas, né? Que são escolas voltadas para o treinamento do nosso emocionador. Mas além das escolas técnicas, nós temos centenas de cursos de vários assuntos, de vários temas, de competências individuais. E aí vou citar alguns exemplos aqui. Curso de inteligência emocional, curso de Excel, cursos técnicos, curso sobre oratória, enfim, são vários cursos que estão disponíveis, né, dentro da plataforma, e as pessoas podem ter, assim, de muito fácil acesso pelo celular ou pelo computador, hoje, né, direcionada para os emocionadores, mas nós temos esse objetivo também de levar para fora, né, do Tauá. Permitir que os jovens estudantes, né, Exato, das escolas isso aí, públicas também tenham acesso. exatamente. Na fase 3 do programa Sementes, né, nós vamos possibilitar aos jovens rápidas imersões profissionais, né, para eles conhecerem na prática o que é o mundo real, né, o mundo de trabalho real. Então, por exemplo, a Isis, né, que é gerente de SD do Grupo Tauá, vai receber ali algumas tardes da semana uma jovem para ver o que uma gerente de SD faz, né, que tipo de curso que tem que ser feito para chegar a esse posto, quais são as dores, quais são os desafios, o que realiza ela profissionalmente. Então a fase 3 é essa, rápidas imersões profissionalizantes. E a fase 4, aí já é o coroamento, né, dessa trilha, que é abrir oportunidades de trabalho mesmo para esses jovens, né? Seja um primeiro emprego para os maiores de 18 anos, seja como jovem aprendiz a partir de 14 anos. Então aí já é um mão na massa, já é uma primeira oportunidade de trabalho. Então esse é, resumidamente, o nosso programa Sementes, e o podcast foi inspirado, né, para ser um material didático do programa. Mas a gente tem outros também programas, né, que são realizados. O que é a Rua de Lazer, Isis? Bom, a Rua de Lazer é uma iniciativa que acontece em outubro, voltada para as crianças da comunidade do entorno. Então, sempre a gente pensa no nosso impacto local e regional, sempre comunidade do entorno das unidades do Grupo Tauá. E lá, na Rua de Lazer, o que acontece? A gente leva infláveis, então é cama elástica, é pula-pula, algodão doce, cachorro-quente, oficinas, brincadeiras, costal alegres, onde os nossos voluntários podem participar para poder ali realmente botar a mão na massa e atuarem dentro ali dessa programação e realmente levar um dia diferente para a comunidade. E aí,
participa criança, pai e mãe, porque a criança, né, vai realmente levar ali o seu responsável, e acaba todo mundo impactado por essa iniciativa. Esse ano foi muito engraçado que numa rua de lazer que a gente fez numa creche, né? Os meninos ficaram tão apaixonados com o Pepito, que é o nosso personagem, né? Nosso Construtor, construtor. né? E ele tem as ferramentas, né? Uhum. E uns 20 meninos começaram a agarrar o Pepito. Ah, tá Pepito é um alegre. É um querido. querido, né? Tivemos que acalmar a turma, que as crianças estavam tão empolgadas, né? Que elas queriam ali quase derrubar o Pepito de tanta alegria que elas ficaram. Isso aí. Ô, Viviane, e o Dia Tal Alegre, o que é isso? Nosso Dia Tal Alegres é também um projeto bem especial. Nossa, e ele causa assim uma ansiedade nas crianças, que eles esperam muito por esse dia, eles adoram. É um dia dedicado aos filhos dos nossos emocionadores. Então, eles passam também um dia de lazer no hotel. É um pouco parecido com o projeto pedagógico solidário, mas esse é dedicado aos filhos dos emocionadores, né? De todas as idades. Então, eles vão para o hotel e também tem um dia de brincadeira, de lazer, se divertem e voltam, né, para casa no final do dia e com gostinho de quero mais, né? Então, é um projeto super especial também. É muito legal, né? Porque quando a gente fez o planejamento estratégico do Uhum, Instituto, a gente deixou claro que nós queremos impactar as comunidades do entorno dos uhum. nossos hotéis, mas se a gente quer construir sorrisos e se o propósito do próprio Tauá é fazer pessoas felizes, as primeiras pessoas que a gente tem que fazer felizes são os emocionadores, né? E os seus familiares. Até porque eles também vivem nas comunidades, né? Exato. Então esse também é um programa que já existia, né? Já existia, E isso que, mesmo. e que é Acontece muito, também em todas as unidades, e que é né? muito legal, né? Isso aí. Eles adoram. Bom, estamos muito animados, né, para 2025. Uhum. Queria agradecer pela essa conversa que a gente teve aqui e dizer que em breve estará disponível o nosso próximo episódio com a história inspiradora da Viviane Magalhães. Não percam. Fiquem também ligados nas nossas redes sociais. Nos sigam especialmente no LinkedIn e no Instagram, @Instituto Tauá. Um abraço a todos.